Gente, bem-vinda, bem-vindo. Vamos inaugurar um novo quadro aqui no canal, em que eu vou ter a oportunidade de comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que de alguma forma contribui, né, o que de alguma forma modifica ou lança novas perspectivas sobre determinado tema. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a DPF 272, que foi uma DPF julgada recentemente, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Procuradoria-Geral da República no ano de 2012 e agora, dia 25 de março de 2021, ela teve o seu desfecho, teve o seu julgamento. Tá? Então é uma DPF bem importante que toca diretamente no assunto controle externo, toca diretamente na atuação dos tribunais de contas e do Ministério Público de Contas. Especificamente, né, foi o caso tratando da inexistência de um Ministério Público de Contas especial atuando junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Na oportunidade, né, na inicial, a PGR alegou que havia uma omissão inconstitucional, porque a inexistência do Ministério Público de Contas junto ao TCM do município de São Paulo, né, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, trazia um claro prejuízo ao modelo de controle externo previsto na Constituição Federal. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pavimentar o caminho para que a gente consiga compreender um pouco de como está disposta essa estrutura dos tribunais de contas na Constituição Federal. Então a gente vai ter a oportunidade aqui de fazer algumas discussões rapidamente e também de estudar um pouco sobre o próprio Ministério Público de Contas, né? Que é um órgão especial e que não se confunde com a estrutura do Ministério Público comum, né? Aquele Ministério Público que a gente conhece, Ministério Público no Brasil, Ministério Público na União, Ministério Público dos Estados. E aqui no Ministério Público da União a gente tem Ministério Público Militar, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E cá do outro lado a gente tem, né, o Ministério Público dos Estados. Então cada estado da federação com o seu respectivo Ministério Público. Mas esse que atua junto ao Tribunal de Contas não se confunde com essa estrutura. Ele é um órgão especial que tem uma função específica no âmbito da atuação do Tribunal de Contas respectivo. Tranquilo? Então vamos embora, vou colocar na telinha de vocês aí, só para a gente poder pavimentar um pouco o caminho. Esse artigo 73 aí, tá, é o artigo da Constituição Federal, que vai começar a tratar sobre a estrutura do Tribunal de Contas da União. Vocês podem notar aí o que é que o artigo 73 da Constituição fala. Ele diz assim, olha, o Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, olha aqui, ó, tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96, né, que aqui trata sobre o judiciário poder criar seus regimentos internos, enfim, tem uma série de características do judiciário que são aplicadas aqui, né, características dos tribunais do judiciário, que são aplicadas aqui ao Tribunal de Contas. E aí o parágrafo 1º ele avança para dizer o seguinte, né? Quais são os requisitos aqui para ser indicado e, portanto, se tiver o nome aprovado, se tornar ministro do TCU? Tem que ter um requisito aqui de idade, né? Mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, né? Veja que não é um cargo privativo de bacharel em direito, embora exija aqui, né, dentre os notórios conhecimentos jurídicos, dentre os notórios conhecimentos, pode ser aqui o conhecimento jurídico, e mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Vejam que são 10 anos de atividade profissional, mas a Constituição não exige 10 anos no mesmo cargo, tá? Então existe farta jurisprudência aí, já foi enfrentada pelo STJ, inclusive, de indicações para tribunais de contas dos estados de um membro do Ministério Público de Contas que tinha menos de 10 anos, né, mas já tinha uma outra experiência profissional ou de algum advogado, enfim. 10 anos aqui é de atividade profissional que exige esses conhecimentos jurídicos aqui. Não necessariamente são 10 anos no mesmo cargo, tá? E aí, vejam, né? O texto diz, são 9 os ministros do Tribunal de Contas da União. Agora, são todos indicados pelo presidente, há participação do Congresso? Não há. O dispositivo seguinte, ele trata para a gente e faz essa divisão. Eu vou voltar na telinha para que vocês possam visualizar, né? Olha aí, ó, o parágrafo 2º ele vai dizer o que para a gente? Os ministros, do Tribunal de Contas da União são escolhidos. São escolhidos através de quê ou como, né? 1/3 pelo presidente da República,
com a aprovação do Senado Federal, sendo 2, né, alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. E também, 2/3 são indicados aqui pelo Congresso Nacional, ou seja, são 3 nomes indicados pela Câmara dos Deputados e 3 nomes aqui indicados pelo Senado Federal. O que é importante a gente perceber? A Constituição, quando ela trata dos 3 nomes que são indicados pelo chefe do Poder Executivo, não deixa a livre escolha do presidente os nomes que ele vai querer indicar. A Constituição diz que ele tem que indicar um da própria carreira do Tribunal de Contas, né, da União, ou seja, um auditor, aquele que passou no concurso público, que está lá atuando, um integrante do membro do Ministério Público de Contas, que é esse órgão que aqui aparece, né, essa denominação, Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União, então tem que indicar um procurador de contas, e o terceiro nome é a sua livre escolha, desde que, óbvio, preenchidos aqueles requisitos anteriores, né, de idade, de notório conhecimento jurídico, idoneidade moral, pelo menos 10 anos de atividade profissional, etc. Tá? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem 9 nomes, 6 indicados pelo presidente, aliás, 6 indicados pelo Congresso, 3 indicados aqui pelo próprio presidente. Então percebam que a Constituição fala, tem que indicar alguém da própria carreira, tem que indicar alguém, né, dentre auditores, portanto, e também tem que indicar alguém dentre os membros do Ministério Público de Contas. Então aqui a Constituição diz que junto ao TCU, né, vai atuar um Ministério Público de Contas, ok? Vamos voltar na telinha para a gente poder avançar, que o artigo 75 ele vai falar sobre, né, Tribunal de Contas do Estado, ok? Então olha aí, as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do DF, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Percebam que a Constituição Federal ela não fala mais nada acerca do Tribunal de Contas do Estado. Ela só diz aqui que no que couber vai ser aplicado, né, essa seção aqui que trata sobre TCU, no que couber vai ser aplicado a nível de Estado, e ela diz que são 7 os conselheiros que irão atuar junto ao Tribunal de Contas do Estado, ou também chamado aqui de Tribunal de Contas dos municípios, onde houver, né? Reitero aquilo que eu falei, inclusive aqui no início do vídeo. A Constituição, ela não permite, ela proíbe, para ser mais preciso, no artigo 31, no parágrafo 4º, que novos tribunais de contas do município sejam criados. Ou seja, a Constituição não permite que o próprio município tenha um tribunal de contas, integrante da estrutura da municipalidade. Hoje a gente só tem São Paulo e Rio de Janeiro, os 2 municípios. Agora, a Constituição autoriza que um órgão estadual chamado Tribunal de Contas dos Municípios, ou Conselho de Contas dos Municípios, né, no plural, possa ser criado. Esse é um órgão de natureza estadual, mas que teria competência, ou que tem a competência de fiscalizar as contas de todos os municípios que integram aquele estado. Onde é que a gente tem isso no Brasil? A gente tem no estado da Bahia, um Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, a gente tem no estado do Pará e no estado de Goiás. Há 4 anos, né, isso foi em 2017, o Tribunal de Contas dos municípios do estado do Ceará foi extinto. Né? Teve uma discussão política lá, acabou que uma emenda constitucional estadual, naquele estado, extinguiu o Tribunal de Contas dos municípios. Mas você não pode confundir. O município próprio ele não pode criar o seu próprio Tribunal de Contas. Agora, um órgão estadual chamado Tribunal de Contas dos municípios poderá existir para fins de fiscalização de todos os municípios existentes naquele determinado estado. E aí você permanece na Bahia. Você tem o TCE da Bahia, que fiscaliza as contas estaduais, e você tem o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, que fiscaliza as contas dos municípios. No âmbito do estado de Goiás e no âmbito do estado do Pará, a mesma lógica, tá? Mas não pode haver um Tribunal de Contas do próprio município. E nesses tribunais de contas aqui dos municípios, também existe o Ministério Público de Contas. Então você vai ter aqui essa atuação, tá? Do Ministério Público de Contas atuando junto a esses tribunais. Qual é o detalhezinho aqui que eu quero chamar a atenção de vocês? A Constituição ela diz que são 7 os conselheiros nesse órgão estadual, nesse tribunal estadual, mas ela não diz de quem é a nomeação, ela não divide como ela faz para o TCU. São 3, né? 1/3 para o presidente e 2/3 para o Congresso. O que é que acontece? Depois de, vou voltar na telinha, né? Depois de muitas discussões, durante um certo tempo, o que foi que o Supremo fez? Né? Expediu essa súmula aqui, esse enunciado de súmula 653, e aí estabeleceu esse regramento.
No Tribunal de Contas Estadual, né, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público e um terceiro a sua livre o quê? Escolha. Então veja que o que essa súmula faz, ela traz um regramento muito parecido com o regramento para a indicação do presidente a nível de Tribunal de Contas da União. É um da própria carreira do Tribunal de Contas do Estado, né? Ou seja, um auditor, é um da carreira do Ministério Público de Contas, que atua junto ao TCE, e um de escolha livre, desde que preenchidos aqueles requisitos mínimos, né? Geralmente a Constituição Estadual, eu costumo até brincar nesse sentido, ela é um decalque da Constituição Federal, e os requisitos são basicamente os mesmos que a gente encontra a nível de Constituição Estadual. Tranquilo? Então essa é a discussão. Aí você pode estar se perguntando, ô Helder, você falou que existem ainda 2 tribunais de contas do município, né, o São Paulo e o do Rio de Janeiro. Então eu já sei que tem 9 no TCU, tem 7 nos tribunais de contas do Estado, seja o próprio TCE, seja o Tribunal de Contas dos municípios, né, são 7. Mas e o TCM em São Paulo e o TCM no Rio de Janeiro? São quantos integrantes? Vou voltar na telinha aí para você poder acompanhar comigo também. Olha aí, ó, um dispositivo da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. O artigo 91 diz assim, ó, o Tribunal de Contas integrado por 7 conselheiros. Então, a Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro estabeleceu o número de 7 conselheiros naquele TCM. E a estrutura aqui, o modo de nomeação, o regramento é muito parecido com o modo de nomeação do Tribunal de Contas do Estado, tá? No caso aqui são 4 integrantes, 4 nomeados pela Câmara Municipal, né? E 3 indicados pelo prefeito. Olha aí o que diz o parágrafo 2º desse artigo 91. Né? Primeiro, ela estabelece uma espécie de ordem cronológica. Então, diz assim, ó, são 2 aqui da Câmara Municipal. Aí vem um dentre procuradores especiais, que é a denominação lá dos chamados procuradores de contas, né? Lá existe o Ministério Público de Contas que atua junto ao TCM. Então, um vai sair dessa carreira. Aí o inciso 3, um pelo prefeito, né? Outro é indicado aqui pelo prefeito a sua livre escolha. Aí mais um pela Câmara Municipal. Um dentre auditores substitutos, né? De conselheiros do tribunal escolhido, né? Pelo prefeito. Ou seja, vai ter que ter um da carreira do próprio TCM também que vai ser escolhido. E aí no inciso 6 aqui, mais um indicado pela Câmara Municipal. Então notem que no caso do Rio de Janeiro a estrutura do TCM é igual à estrutura do TCE. São 7 os conselheiros, 4 né, indicados ali pela Câmara Municipal e 3 indicados pelo prefeito, com a mesma lógica, um da carreira, um do Ministério Público de Contas e uma sua livre escolha, ok? Volta na telinha aí para a gente poder observar agora a lei orgânica do município de São Paulo. No artigo 14, olha só o que a lei orgânica diz. Ela fala assim, ó, ela diz que compete à Câmara Municipal escolher 3 membros do Tribunal de Contas do município, após a arguição pública. E aqui vem, ó, no artigo 49 da Lei Orgânica do município de São Paulo. Olha só, são quantos os conselheiros no Tribunal de Contas do município de São Paulo? 5 conselheiros. Desses 5 aqui, 2 são indicados pelo prefeito, e a Lei Orgânica não diz se é da carreira, se é do Ministério Público de Contas, porque não existe lá, né? Se é da carreira, se é a sua livre, ela só diz assim que são 2 indicados pelo prefeito, com aprovação da Câmara Municipal. E 3 indicados aqui pela Câmara Municipal. Então, se vocês notaram, existe uma divergência aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? São 5, ao invés de 7, como é no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Recentemente, o Supremo até foi enfrentar esse caso, se isso era inconstitucional ou não, se deveria ter um número mínimo ali de 7. Até o ministro Gilmar Mendes foi o relator esse recurso, né, lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vou até colocar aqui na descrição do vídeo o link, né, para você ir atrás desse caso. E o Supremo considerou que era constitucional. Na verdade, foi uma espécie de simetria, né, ou de proporcionalidade. Se no âmbito da União são 9, no âmbito dos estados são 7, nada mais injusto do que terem 5 ali no âmbito da municipalidade. Isso deu muito o que falar, foi muito discutido, né, essa decisão do Supremo, criando uma espécie de hierarquia entre os tribunais, mas isso vai ser objeto de uma discussão futura. Né? Se você tiver interesse que eu discuta especificamente esse caso, você pode colocar aí nos comentários que você, né, eventualmente, se tiver alguma dúvida, eu posso avançar nessa discussão também. Mas a verdade é que a gente tem essas estruturas no Tribunal de Contas do município de São Paulo
e no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ok? Deixa eu voltar na tela só para a gente poder ilustrar mais um pouquinho, ó, só para você ver aí, tá? E aí a gente volta a falar sobre o Ministério Público de Contas, que é muito importante aqui para a gente também. Como eu estava dizendo, né? Cada Tribunal de Contas ele tem esse Ministério Público de Contas atuando junto à sua estrutura. Esse Ministério Público aqui de Contas, ele integra a estrutura do próprio Tribunal de Contas, ok? Embora seja um órgão que tenha a sua independência, que tenha a sua estrutura, mas ele integra o próprio respectivo tribunal, ok? Mas ele tem uma lei que regulamenta a sua estrutura, o seu funcionamento, tá? Essa lei é de iniciativa do próprio Tribunal de Contas, não precisa ser lei complementar, é lei ordinária, né, para poder regulamentar esse respectivo Ministério Público de Contas. Basta a lei ordinária, não é lei complementar, porque embora a Constituição exija lei complementar para dispor sobre normas gerais da carreira do Ministério Público comum, né, no Ministério Público de Contas a Constituição não reclama, ela não exige esse tipo de diploma normativo. Então, se ela não reserva essa matéria à lei complementar, a gente sabe que a sua regulamentação advém de uma simples lei ordinária. Tranquilo? Então, vamos avançar aí. Existe aqui, ó, esse layout aqui que você está vendo é do próprio Ministério Público de Contas junto ao TCU, tá? Tá lá no site do respectivo Ministério Público de Contas. Tem um trecho aqui de um julgado que sempre aparece por aí quando se está estudando esse Ministério Público de Contas, tá? Olha aí, ó. O Ministério Público junto ao TCU possui fisionomia institucional própria, olha aqui, ó, fisionomia institucional própria, que não se confunde com o do Ministério Público Comum, seja o dos estados, seja o da União. Então, o Supremo sempre deixou claro, embora tenha esse nome Ministério Público de Contas, Ministério Público Especial, ele não se confunde com a estrutura do Ministério Público Comum, tá? Só para ilustrar aqui para vocês, olha aí, ó, a paginazinha aí do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco. Então, tem dizendo aqui qual é a missão desse Ministério Público, a sua atuação junto ao respectivo Tribunal de Contas, pedindo condenação, apontando irregularidades, pedindo ali que sejam aplicadas multas a gestores públicos eventualmente. Então, guardadas as devidas proporções, é uma atuação muito parecida com a do Ministério Público no Judiciário, né? Mas aqui é uma atuação específica no controle externo no âmbito do Tribunal de Contas, ok? E aqui, ó, o artigo 130, que é um outro dispositivo que faz referência ao Ministério Público de Contas, né? O artigo 130 diz assim, ó, aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Então, a Constituição disse aqui que para o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, vão ser aplicadas ali as disposições, né, que são aplicadas ao Ministério Público Comum, reitero, embora não se confundam, tá? E só para você também ilustrar, isso aqui é sobre o TCM lá do Rio de Janeiro, foi uma matéria publicada lá no site em referência à posse de procuradores de contas e de conselheiros que haviam sido aprovados em concurso público específico. Né? Então, está aí 2016, 2017, lá no âmbito do TCM. Aqui, ó, a página do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. Isso aqui não é o TCE Bahia, isso aqui é o TCM, tá? Que é o tribunal que fiscaliza as contas de todos os municípios do estado da Bahia. Você pode notar, o prefeito teve conta rejeitada, município teve conta rejeitada, prefeito está sendo julgado, é tudo notícia de prefeito, porque essa é a função desse Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia, no caso aqui no plural, tá? E aqui, ó, a lei que regulamenta a carreira do Ministério Público Especial de Contas que atua junto a esse Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia. Então, tem uma lei regulamentando a carreira, concurso específico e etc. Né? É uma lei 12.207 de 2001. Aqui, ó, página lá do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. Então, esse tribunal de natureza estadual, né, integra o estado da Federação Goiás, tem a competência para fiscalizar todos os municípios lá do estado. E aqui também, ó, no âmbito do Tribunal de Contas dos municípios do estado, ó, do Pará. Você pode notar que todos esses problemas que aparecem aí, né, na tela desses tribunais de contas envolvem exatamente a fiscalização das contas municipais. E aí presta muita atenção. Helder, por que você falou tanto aqui? Para poder pavimentar o caminho e a gente poder fazer uma revisão acerca do Tribunal de Contas. O que foi que a DPF buscou, debateu? O que foi que essa DPF 272 ela debateu? Ela debateu exatamente o seguinte, vocês notaram que eu falei, né? Ministério Público de Contas existe junto ao TCU, junto aos TCEs e junto ao Tribunal de Contas dos municípios, né? No caso Bahia, Goiás e também
no Pará. No TCM do Rio de Janeiro também possui. Também existe o Ministério Público de Contas. No âmbito do município de São Paulo não existe, pessoal, o Ministério Público de Contas. Inclusive, o Supremo já tem posicionamento firme há muitos anos, dizendo que essa função do Ministério Público de Contas, ela não pode ser exercida por integrantes de outras carreiras, como, por exemplo, existem estados que integrantes do Ministério Público Estadual estavam fazendo às vezes de Ministério Público de Contas. O Supremo já disse isso há muito tempo, que não pode integrantes de outras carreiras. É preciso que haja a própria estrutura, o próprio órgão, Ministério Público de Contas e seus cargos providos, inclusive através de concurso público. Já teve situações em que foi parar no Supremo Tribunal Federal procuradores do Estado atuando como membros do Ministério Público de Contas. O Supremo já disse que isso não pode. E lá em São Paulo, inclusive, quem faz às vezes, junto ao TCM, do que seria a função de um procurador de contas, é o procurador da Fazenda Municipal. Então, por aí você já tira que há uma espécie de conflito, né? Então, o que a DPF quis levar ao Supremo Tribunal Federal a fim de debate, né, para que o tema fosse debatido, era exatamente a inexistência do Ministério Público de Contas. E essa inexistência, ela ocasionaria uma omissão inconstitucional. Eu vou voltar na telinha aí de vocês, só para a gente ver rapidamente, né, uma síntese dos argumentos que foram expostos aí pela PGR. Né? Uma omissão inconstitucional, justamente porque a Constituição fala da existência do Ministério Público de Contas, mas o TCM lá não criou. Né? Prejuízo ao modelo do controle externo, porque sempre esse controle externo aqui, ele vem sendo feito, né, pelo Tribunal de Contas respectivo e o Ministério Público de Contas também atuando junto. Lembrando que o controle externo é feito pelo Parlamento e o Tribunal de Contas vai auxiliar. Mas a gente está falando aqui especificamente do Tribunal de Contas. Né? E aqui também, ó, que eu já acabei de falar para vocês, a impossibilidade de outras carreiras exercerem a referida função. Então essas foram as sínteses aqui. Houve uma série de debates, né, manifestações da própria Câmara Municipal, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Eu trouxe até um trecho aí dos memoriais, né? A associação ela foi admitida como amicus curiae, e ela rebate um dos argumentos que vinha sendo apresentado, pessoal, para a inexistência desse Ministério Público de Contas. A ideia que estava se apresentando era que não havia obrigatoriedade do município criar um Ministério Público de Contas, porque não existe poder judiciário municipal. Então, como é que você vai ter um paralelo aqui? Então, esse trecho que eu estou trazendo para vocês aí, dos memoriais da associação, tenta exatamente rebater esse argumento. Então, vai aparecer na telinha de vocês aí novamente. Olha só o que esse enunciado aí, né, o que esse trecho vai falar. Ele diz assim, ó, é equivocado o entendimento de que as cortes municipais de contas não poderiam contar com o Ministério Público de Contas ante a inexistência de um Poder Judiciário Municipal e, consequentemente, de um Ministério Público Municipal. Este raciocínio guarda em si erro crasso de lógica, já que a noção de simetria estabelecida aqui quanto aos tribunais de contas, no artigo 75, informa que o paradigma do órgão de controle externo, ou seja, o Tribunal de Contas, não deve ser o aparelho judicial, Poder Judiciário e Ministério Público Comum, mas sim o modelo federal de controle externo estabelecido nos artigos constitucionais precedentes, 70 e 74, e representado pelo modelo do Tribunal de Contas da União. Então aqui é bem claro, você não tem que autorizar ou dizer que há obrigatoriedade de criar Ministério Público de Contas a nível municipal, só porque se haveria ou não a obrigatoriedade, apenas porque existe ou não existe judiciário ou Ministério Público Comum a nível municipal. A lógica não é essa. Não é você discutir se tem ou se não tem judiciário a nível municipal. A lógica é, qual é o modelo de controle externo que a gente tem no Brasil? A atuação do TCU com o Ministério Público de Contas. A atuação do TCE com o Ministério Público de Contas. Rio de Janeiro, TCM e Ministério Público de Contas. Por que São Paulo não é para ter isso? Então, a associação ela tentou rebater exatamente esse argumento. No entanto, pessoal, vai voltar na telinha de vocês aí, o Supremo julgou a ação improcedente. Né? Veja que esse caminho todinho aqui para dizer que a ação foi julgada improcedente. E aí quais foram os argumentos que o Supremo utilizou? Né? A ministra Carmen Lúcia aqui, que foi a relatora dessa DPF 272, ela disse basicamente o seguinte, olha, o texto constitucional no artigo 75 não se referiu ao TCM, de modo que não cabe simetria com o modelo estadual e nem com o modelo federal também. Se vocês notarem, a gente fez até a leitura aqui, né? No artigo 75, o texto vai dizer que aplica-se ao Tribunal de Contas do Estado ou ao Tribunal de Contas dos municípios, né, aquelas disposições que são aplicadas ao TCU. Elas seriam aplicadas a nível do Estado, naquilo que couber.
Então, naquele dispositivo, no artigo 75, a Constituição não falou sobre TCM. Então, tecnicamente, ela não exigiu, segundo a ministra, ela não exigiu que no âmbito do município o modelo de controle externo fosse igual ao da União e ao nível estadual. Portanto, não exigiu a obrigatoriedade da existência de um Ministério Público de Contas. Então, foi esse o primeiro raciocínio aqui que ela trouxe, tá? Deixa eu voltar na telinha aí para vocês observarem também. Usou-se um outro argumento também, que é o caso da CPI municipal, né? Quem já estudou aqui CPI sabe que aquela ideia que é exposta na Constituição de que as CPIs têm poderes próprios de autoridades judiciais. Durante muito tempo se discutiu o que era essa competência, né, das autoridades, né, judiciais, e se chegou a determinado posicionamento de que as CPIs têm determinadas matérias de sua competência, exceto aquelas que estão reservadas à chamada cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, decisões e matérias que só podem ser tomadas pelo Poder Judiciário. E aqui nesse quesito, né, o parâmetro que foi utilizado foi basicamente o seguinte: olha, a CPI municipal ela tem poderes irrisórios comparado a estados e municípios, a estados e a União, justamente porque não existe judiciário municipal. Então a gente pode aplicar a lógica aqui do Ministério Público de Contas do município também. Esse foi um argumento, né? E o outro argumento aqui, tá, que foi usado pela ministra Carmen Lúcia, foi um argumento mais histórico, que ela mostrou, né, ela discutiu, e de fato isso aconteceu, que na Constituinte os legisladores já tinham debatido a possibilidade ou não dos TCMs que iriam continuar, né, no caso São Paulo, do Rio de Janeiro, vocês poderiam criar os seus Ministérios Públicos de Contas. E na época, né, segundo ela falou, e isso foi debatido realmente na subcomissão que tratava sobre municípios, sobre o controle externo, a impossibilidade, ou que não seria o caso da criação. Até porque os tribunais de contas dos municípios eram órgãos que poderiam ser extintos no decorrer do tempo e novos tribunais não seriam criados, né? Então, por essa razão, o Supremo acabou entendendo que inexiste omissão inconstitucional diante da inexistência de Ministério Público de Contas junto ao TCM São Paulo. Tá? Então, no final das contas, a síntese do posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi esse. Então, esse foi o julgado, não tivemos voto ainda publicado, até porque foi um caso muito recente. Eu confesso que discordo, tenho lá minhas discordâncias com esse julgamento, porque acredito que o Supremo, de fato, criou uma distorção no modelo de controle externo, usando aí esse argumento de na inexistência de poder judiciário, inexistência de Ministério Público, né, fazendo alusão à CPI municipal, quando na verdade aqui o parâmetro de se entender se havia ou não uma omissão inconstitucional era exatamente o modelo de controle externo que existe. A atuação do TCU, a atuação do Ministério Público de Contas, a atuação do TCE, a atuação do Ministério Público de Contas e a nível municipal a mesma coisa. Tá? Então, particularmente, de modo muito humilde, discordo desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas foi assim que a Corte decidiu acerca da inexistência de omissão, né, inconstitucional quanto à ausência de criação do Ministério Público de Contas no município de São Paulo. Só para a gente fechar esse vídeo, e é importante só a gente destacar, no julgado foi falado que em 2010 tentaram criar o Ministério Público de Contas no município de São Paulo, mas a Câmara Municipal acabou arquivando o projeto de lei. Tá? Então, essa aí é a DPF, né, 272, é uma DPF extremamente importante, que vale a pena a gente estudar, porque toca diretamente no assunto controle externo, e por isso foi importante a gente tratar sobre todos esses assuntos aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Coloca aqui nos comentários eventuais dúvidas que você tenha. Não esquece de curtir, de compartilhar, né, de envie esse vídeo aí para quem você acha que vai gostar de ter acesso a esse conteúdo. E no próximo vídeo a gente se encontra. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, bons estudos. Até a próxima, pessoal.